Olá, pessoal. Estamos tendo o prazer de receber aqui no estúdio da Web TV Andradas hoje o Dr. Wilson Roberto Campos Filho. Ele é médico formado na Universidade de São Francisco, com residência médica na área de oftalmologia pela Santa Casa de Limeira e título de oftalmologista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Essa sequência de entrevistas que a gente vem fazendo aí é uma ação da Unimed que a gente vai falar já para vocês. Primeiro nós vamos dar as boas-vindas ao Dr. Wilson. Tudo bem, doutor? Olá, Rosângela, tudo em ordem? Graças a Deus. Seja muito bem-vindo aí na Web TV Andradas hoje. Eu agradeço a oportunidade de estar por aqui. E vamos lá no bate-papo. Com certeza, de interesse aí da população, né? Com certeza. Pessoal, nós estamos com uma parceria muito legal aí com a Unimed Andradas e a Unimed está lançando aí uma ação preventiva que eu vou dar uma pincelada para vocês aqui. Em seguida, nós vamos estar conversando com o Dr. Wilson para que ele fale um pouco mais para nós, né, sobre essa ação. A Unimed Andradas está cada vez mais envolvida em realizar ações que promovam o cuidado para com seus beneficiários. Uma mobilização pela prevenção que fortaleça as recomendações médicas e a realização de exames regularmente para rastreamento, diagnóstico precoce, controle e tratamento de doenças, visando melhor qualidade de vida. O objetivo da ação preventiva de oftalmologia na infância é detectar precocemente deficiência na acuidade visual das crianças, uma vez que cerca de 85% do nosso relacionamento com o mundo exterior é realizado principalmente por meio da visão, de forma que os problemas oculares podem representar prejuízos para a aprendizagem e socialização das crianças. Visando incentivar essa ação preventiva, a Unimed Andradas concederá isenção da coparticipação para as consultas realizadas em crianças de 4 a 7 anos. Essa ação, que nós queremos parabenizar a Unimed, né, pela bonita iniciativa e necessária iniciativa, inclusive, ela teve início dia 1/5 e vai até o dia 31/7. Portanto, você que vai nos assistir agora tem tempo, é cooperado aí da Unimed, tem tempo suficiente aí para estar levando os seus filhos de 4 a 7 anos. Doutor Wilson, vamos conversar um pouquinho sobre essa ação aí. Muito bem-vinda essa ação aí da Unimed, né? Com toda certeza. Muitos casos aí, a criança, infelizmente, não sabe direito se realmente tem uma boa ou uma má visão, acaba não se queixando para os pais em relação a dificuldade, embaçamentos visuais, o que acaba ocasionando alguns transtornos, como foi falado no início. Dificuldade no aprendizado, em alguns casos, danos permanentes na visão. Então, sempre importante a consulta de rotina para a criança. Com certeza. E vamos lembrar que hoje, né, depois da pandemia, aí as crianças têm ficado muito tempo expostas ao tablet, ao celular, mesmo à TV, né? Exatamente. Normalmente essas alterações aí, relacionadas à visão para perto, não só o tablet, tá? Alguns estudos, é um pouco controverso também essa parte, mas o estímulo da visão para perto acaba podendo gerar, às vezes, um pouco de grau de miopia, tá? Nós temos um boom aí, principalmente de casos de miopia em países do Sudeste Asiático, na China também, que praticamente aumentou em 90% dos casos de míopes, e tem uma pequena relação, até grande relação, com o esforço visual para perto. A gente está vendo isso aí da década de 90 para cá. Antigamente, a gente ficava mais tempo em livros, acabava cansando um pouco, então dava aquele tempo de pausa, você não tinha o acesso a um YouTube ou mesmo a uma página da internet que a gente tem no tablet, e acaba ficando muito tempo realmente com o esforço visual para perto. Com certeza. E o livro tem aquela diferença, né? Que ele não tem o monitor direto no olho da criança, do adolescente, até do adulto, né? Sim. Mesmo no adulto. Outro fator também dos tablets aí e do celular principalmente, ele emite uma luz azul que acaba alterando alguns
hormônios nossos, principalmente a melatonina, que está até bem na moda aí, que é um hormônio indutor do sono. Então é algo importante também evitar o uso, principalmente desses aparelhos, logo antes de dormir, pelo fato dele diminuir a produção da melatonina e acabando dificultando a indução do sono também. Com certeza. Doutor, quais as principais alterações na patologias oculares na infância? São diversas as patologias. Felizmente, as principais são facilmente corrigidas. Normalmente, são os erros refracionais, que a gente chama, não são necessariamente considerados patologias, tá? São alterações do nosso olho, que é a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. O que ocorre? Normalmente, na miopia, acaba tendo uma dificuldade de enxergar para longe. Nós temos diversas estruturas no nosso olho e, basicamente, a hora que a luz acaba entrando e a imagem seria focalizada na retina, que é uma estrutura que fica no fundo do nosso olho, a miopia, a imagem acaba formando atrás da retina, tá? A hipermetropia é o contrário. Desculpa, eu me confundi. Em relação à miopia, a imagem é formada na frente da retina. Na hipermetropia, sim, a imagem é formada atrás da retina. A hipermetropia acaba causando algumas alterações e maior dificuldade para perto. E também temos o astigmatismo, que é um pouco mais complicado de explicar, mas ele acaba difundindo a imagem e tendo um pouco da imagem formada na frente da retina e um pouco da imagem formada atrás da retina. Essas alterações são facilmente diagnosticadas numa consulta de rotina. Normalmente, às vezes a gente tem que pingar uma gotinha de um colírio só no olho da criança. E basicamente não causa nenhum efeito adverso, nenhuma reação também, esse uso do colírio durante a consulta, tá? A única coisa que acaba causando é um pouco de dificuldade do embaçamento para perto. Um pouquinho de incômodo. E um pouco de incômodo. E a correção também é muito fácil. Basicamente é a prescrição do uso do óculos, né? Não é nada invasivo, normalmente apenas a receita com o óculos já acaba facilitando a imagem para a criança. Doutor, nós tivemos um caso aí que repercutiu nacionalmente, acredito que até internacionalmente, porque foi um fato, a filha do Tiago Laffer, né? Que ele descobriu aí que a bebezinha de um ano e pouquinho, ele chegou de uma viagem, foi brincar com a criança e percebeu que a criança estava olhando para ele, porém a visão da criança estava mirada para outro lado, né? Fala um pouquinho desse tipo de problema que foi detectado na filha do Tiago. Exatamente. Fora, principalmente, esses problemas aí que a gente citou, a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo, que são as alterações mais comuns, nós temos algumas outras alterações, patologias mesmo, oculares. No caso do Tiago Laffer, é uma patologia, é um tumor que chama retinoblastoma. Normalmente, essa patologia ela é diagnosticada já no início de vida, tá? Logo que a criança nasce, a gente faz um teste na maternidade. Esse teste já é obrigatório aqui no Brasil. Que é o exame de pezinho? O teste do olhinho. Do olhinho. Isso, chama teste do olhinho, o teste do reflexo vermelho. Hoje é obrigatório. Hoje é obrigatório. Acredito que em 2017 foi iniciada essa obrigatoriedade desse teste. Normalmente é um exame bem tranquilo também. A gente usa um aparelho chamado oftalmoscópio, joga uma luz em direção ao olho da criança e normalmente o olho tem estruturas transparentes para a luz poder chegar lá no fundo do olho e ser processada essa imagem. Quando tem o retinoblastoma, que é esse tumor, normalmente acaba dando alterado esse exame, certo? No caso dele, foi feito com um pouco mais tardiamente esse diagnóstico, por isso a importância tanto do teste quanto das consultas de rotina, para caso aparecer alguma alteração relacionada a essa, já ter o tratamento inicial. Sim, dá tempo de parar onde está, né? Exatamente. 90% dos casos do retinoblastoma, quando pego inicialmente, garante uma visão perfeita da criança ao longo da vida. E é um tipo de tumor que acaba tendo um crescimento muito rápido e numa área muito próxima ali à região do cérebro,
que acaba trazendo algumas consequências graves se não diagnosticado inicialmente. Além também do retinoblastoma, a outra alteração que esse teste acaba vendo são casos de catarata congênita, que são bem raros, tá? Normalmente eles acabam sendo causados devido a problemas da gestação da mãe, tá bem? No caso da filha do Thiago Leifert, qual a idade que seria o ideal para ter detectado esse problema? Normalmente, essa alteração já é diagnosticada no nascimento da criança, tá, Rosana? Mas será que eles não fizeram o exame logo no nascimento? Eu acredito que deva ter feito. Em alguns casos, pode ter ocorrido, o tumor estava muito pequeno, o teste acabou sendo normal, tá bem? E, no caso, acabou passando desapercebido. O ideal, não só para criança, tá bem? Ao longo da nossa vida, uma vez por ano, é bom visitar o oftalmologista, passar em consulta de rotina, justamente por isso. Normalmente as alterações oculares, quando a gente consegue pegar no início, elas são alterações que a gente consegue tratar. E após um período aí de desenvolvimento, evolução da patologia, pode ocorrer alterações graves, como é no caso dela. Eu acompanhei pouco o caso, mas pelo visto está fazendo algumas sessões aí de quimioterapia, tudo, e está tendo uma evolução boa. Mas sempre é importante passar, pegar essas alterações no início, né, que acaba facilitando e causando um transtorno muito menor no dia a dia, aí, tanto da família quanto da criança também. Com certeza. Eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Wilson, que eu fiz para a doutora Rosane, que eu fiz para o Dr. Luiz Miguel, mas é o objetivo dessa ação preventiva de oftalmologia na infância, né? E é muito importante que a gente, a cada semana, principalmente essa campanha que está envolvendo os oftalmologistas, então é importante a gente ouvir deles, né? A pergunta que eu vou fazer agora. Doutor, o uso de tela, celular, tablet, computador, pode prejudicar o desenvolvimento ocular? Então, o desenvolvimento relacional, especificamente, não vai ter um déficit, tá bem, Rosângela? O principal aí é que, atualmente, a visão para perto mesmo acaba focalizando coisas para perto e, atualmente, com o desenvolvimento da tecnologia, tablets, celulares, computadores, a gente acaba utilizando muito mais a visão para perto, pode induzir um grau, principalmente de miopia, tá certo? Quanto mais a gente acaba estimulando a visão para perto, possivelmente pode desenvolver esse grau de miopia. Não que seja algo que só pelo fato de estar usando esses aparelhos realmente vai desenvolver esses casos aí de grau mais alto. Desde o nosso nascimento até próximo início ali da adolescência, o final da adolescência, até o nosso olho ainda está em desenvolvimento, tá bem? Então, sempre estímulos com luz solar, atividades ao ar livre, coisas desse tipo, ajuda a favorecer esse desenvolvimento e ajuda também a não desenvolver, às vezes, esses graus de óculos para criança. Para criança, né? Essa ação preventiva da Unimed, ela baseou aqui em crianças de 4 a 7 anos. Por que você acredita que foi pegando essa idade? Normalmente, com 4 anos, a criança acaba facilitando também, durante a consulta, ela acaba mais comunicativa e também sabe informar melhor o que ela está enxergando. Tá? O exame oftalmológico, o ideal é exatamente ter a informação do paciente para passar para a gente. Da própria criança, no caso. Isso, da própria criança, o que acaba facilitando a nossa consulta, no caso, e também o diagnóstico da patologia que a gente está vendo, porque, infelizmente, a gente não consegue enxergar pelos outros, Com né? certeza, E principalmente a criança, né? E principalmente a criança. Então, acaba sendo algo um pouco subjetivo. A gente depende do paciente para poder informar para a gente o que está, qual lente ali no aparelho, acaba ficando melhor para o que ele está vendo. Quais as letras ou o desenho que a gente mostra durante a consulta. E antes dessa idade, acaba
ficando um pouco difícil dele informar para a gente. É um exame mais minucioso e também mais seguro, né? Porque a própria criança está relatando o que vocês estão mostrando ali, né? Isso mesmo. Antes disso, tem alguns exames que a gente utiliza outros aparelhos que não acaba fornecendo o grau real ali da criança, tá? Mas graus muito elevados que acabam, às vezes, precisando de óculos anterior a essa idade, são possíveis através de outros exames, não dependendo da cooperação, da colaboração ali do paciente, no caso. Entendi. Com relação ao estrabismo, né, o desvio dos olhos, quais os principais cuidados os pais, professores também, que estão muito próximos dos alunos, das crianças, né, devem ter? Certo. O estrabismo, ele é uma patologia, realmente, que pode ser causado por diversos fatores, tá? Desde congênito, que a criança já nasce com o desvio dos olhos, pode ser causado por trauma, pode ser causado por graus muito altos também no olho, tá bem? Em alguns casos ele já é evidente, a gente já olha para a pessoa e consegue ver o desvio do olho. Em outros casos, acaba ocorrendo apenas quando a criança acaba forçando muito a visão, tá bem? Como eu falei, o olho está em pleno desenvolvimento, desde o nosso nascimento até o final da adolescência. E o principal é até os 7 anos de idade, tá, Rosângela? Ele está estabelecendo ainda algumas conexões com o cérebro de como está aprendendo a enxergar, tá bem? Quando um dos olhos acaba ficando desviado, o cérebro, entre aspas, acaba meio que desligando esse olho, meio que ele não está funcionando corretamente, tá? E o olho que está enxergando, ele vai desenvolvendo. Quando a gente pega essa alteração até próximos 7 anos de idade, a gente consegue corrigir ou através de prescrição de óculos, às vezes tampão, em alguns casos cirúrgicos também, para que a criança tenha o desenvolvimento desse olho desviado também. Normalmente, esse diagnóstico tem que ser feito antes dos 7 anos de idade, senão pode ocasionar uma alteração que a gente chama de ambliopia. E passando dos 7 anos de idade, infelizmente, a gente não consegue regredir. Não infelizmente, consegue. é algo que não tem mais o desenvolvimento dessas fibras nervosas mesmo, que podemos dizer, e vai ter uma baixa de visão permanente, independente do uso de óculos ou cirurgia. Infelizmente, a gente não consegue E pode tratar. Evoluir? Não, normalmente não. Depende muito do grau do desvio do olho. Essa alteração pode ser causada também, às vezes, quando um olho tem muita diferença de grau do outro, tá? E aí é um pouco mais difícil de perceber, por isso a consulta de rotina é muito importante, pelo fato de o olho ser completamente normal, um olho ter um pouco mais de grau e a criança às vezes não saber informar que não está enxergando direito daquele olho, está tendo embaçamento ou baixa de visão, e até os 7 anos de idade é algo que, com algo simples, ou a prescrição de um óculos, ou o tampão ocular, não é nada invasivo, corrige e tem um pleno desenvolvimento do olho, né? Com certeza. Passando os 7 anos vai ter 100% de visão dos 2 olhos, é algo que é muito importante aí ao longo da nossa vida. Com certeza, pessoal, segundo aí o Dr. Wilson Roberto, é muito importante, porque o estrabismo ele pode ser corrigido até a idade de 7 anos, né? O desvio do olho realmente pode ser corrigido ao longo da vida. A alteração principal e o nosso maior medo acaba sendo o olho desviado. Não está enxergando exatamente corretamente e o cérebro acaba não desenvolvendo essa visão ao longo dos primeiros anos de vida, tá bem? E aí, no caso, quando a gente acaba tampando o olho bom e forçando o desenvolvimento do olho que está desviado, ele acaba normalmente desenvolvendo. O desvio normalmente acaba sendo a parte cirúrgica que a gente faz, mas o principal que tem que ser corrigido aí mesmo é forçar o olho que está desviado ou o olho que é um pouco pior, que tem um pouco mais de grau, a forçar ele a desenvolver, tá certo? E isso é o importante até os 7 anos de idade. Então, a nossa maior preocupação não é nem o fato da cirurgia. A cirurgia acaba sendo algo estético, é uma cirurgia... que pode ser evitada? Ou não? Não necessariamente. Principalmente, a gente tem que dar uma olhada na causa, tá? O nosso olho, ele tem alguns músculos que acaba fazendo a movimentação deles, tá certo?
Em alguns casos, esses músculos, eles funcionam em perfeita harmonia, tá? Em alguns casos, ele acaba não funcionando tão perfeitamente assim. E aí, no caso, a gente precisa cirurgia corretiva, né? fazer a cirurgia corretiva. A gente dá uma esticadinha ali no músculo, ou então corta um pedacinho do músculo e acaba deixando o olho sempre alinhado, no caso, tá? E é uma cirurgia tranquila para criança nessa idade? Então, o que acontece? Como no exame oftalmológico a gente depende muito da colaboração da criança, a gente normalmente espera ela crescer um pouco, tá certo? Não faz logo no início da vida essa cirurgia. Não faz logo que descobre. Não faz logo que descobre. Os principais tratamentos aí é o tampão ou mesmo a prescrição de óculos, tá? E aí, com o passar do tempo, que a criança acaba ficando referindo um pouco melhor, a gente tem que medir esse desvio também, tá? Para saber em qual músculo vai mexer, o quanto vai fazer para ou cortar um pedacinho dele, ou acabar esticando um pouquinho ele. E essas medidas dependem muito da cooperação do paciente durante a E qual seria a idade ideal para fazer essa correção? A correção, normalmente, ou é de indivíduo para indivíduo? Acaba sendo de indivíduo para indivíduo. A correção pode ser feita ao longo da vida toda, tá bem? O que a gente preza realmente é o desenvolvimento da visão ali nos primeiros 7 anos de vida da criança, tá? Mesmo que a gente não faça a cirurgia nos primeiros 7 anos, dependendo do tratamento, como eu citei, o uso de tampão, é algo que acaba desenvolvendo a visão, às vezes não acaba voltando ao normal o olho, né, a visão. E aí, posteriormente, a gente planeja a cirurgia. A cirurgia a gente pode fazer depois. Entendi. Doutor, existe aí uma pesquisa, né, do tempo limite que criança de 0 a 3 é proibido, nem deve deixar mas a gente sabe que hoje em dia deixa, né? Até para alguns pais, mães descansarem, almoçar tranquilo, a criança fica ali assistindo um desenho, o que é prejudicial. Isso daí lá na frente vai cobrar, né? Exatamente. Existe uma pesquisa, né? Hoje, qual seria o ideal de tempo para não só as crianças, mas para todos, né? Certo. A Sociedade Brasileira de Pediatria, se eu não me engano, ela recomenda que do 0 ao 2 ou 0 aos 3 anos não tenha tempo nenhum de tela, né? Não é para utilizar tela. Dos 2, 3 até ali próximo dos 5, 6 anos, 1 hora de tela, certo? 1 hora o dia inteiro. 1 hora durante o dia todo. Não. Para o pessoal pensar, eu vou pôr 1 hora na hora do almoço, depois 1 hora à tarde, não é 1 hora. Dentro das 24 horas do dia. 1 hora em relação às 24 horas do dia mesmo. Com o crescimento da criança aí, a gente vai aumentando um pouco esse período. Na fase da adolescência, o que é o mais difícil, eu acredito, de conseguir, que até próximo dos 17, 18 anos, o estímulo é no máximo até 3 horas por dia, o que acaba sendo muito difícil hoje em dia. Aula virtual, jogos eletrônicos, né, no próprio muito computador, trabalho, né? acaba estimulando demais. Não só na parte oftalmológica, mas também diminui muito a atividade física das crianças, atividades ao ar livre, que são coisas importantes. A tela ali, na hora da alimentação, a gente acaba ficando um pouco hipnotizado por elas e acaba não prestando atenção nem mesmo na parte alimentar. Então, não só pelo fato da visão mesmo, é muito importante esses limites para uma alteração, para não ter algo maléfico para o organismo todo. Com certeza. Porque a criança, se deixar, coloca ali, a criança está assistindo e às vezes está comendo, não está nem sentindo o sabor da comida, né? E nem vendo, aliás, o que ele está comendo, né? É isso mesmo. É complicado mesmo. Mas hoje, infelizmente, o mundo virtual tomou conta, né? A gente fala porque a gente também depende e para nós também, a gente também tem que ficar atento que tem um limite para a gente também tá usando tablets, computador, enfim. O ideal é a gente voltar um pouco a ter aquela interação social, as atividades ao ar livre, que são realmente bem importantes aí pra gente. Com certeza. A volta da escola presencial aí veio ajudar nisso, né? Porque aquele período todo que a criança está na escola, com certeza ela está fora dos tablets. Realmente ajuda demais. E infelizmente com a pandemia, a gente ficando em casa, não teve muito como fazer diferente, a não ser passar essas aulas virtuais, né? Doutor, depois da pandemia, você recebeu algum caso envolvendo crianças aí no seu consultório com problema de visão?
Em relação à parte da visão, não tanto alterações relacionadas realmente ao uso do tablet, nada relacionado a isso, até porque é ao longo de um tempo maior, tá? Ao longo do desenvolvimento mesmo ali da criança, ao longo de 5, 6, 7 anos, que acaba a utilização de telas, que acaba tendo aquela curva de aumento do grau. Em relação à parte da pandemia, não sei se da parte do Covid, não teve nada muito grave, tá? Normalmente vinculado à doença. Tive alguns episódios de conjuntivite relacionados ao Covid, mas nada de alteração em relação à baixa de visão, dores, nada relacionado a isso. Nada relacionado a isso. Não, em relação ao Covid, não, ainda bem. Com certeza. Bom, pessoal, é o terceiro oftalmologista que a gente entrevista aí, né, nessa parceria com a Unimed Andradas. Lembrando novamente vocês que o objetivo da ação preventiva de oftalmologia na infância, que está sendo aí encabeçado pela Unimed Andradas, é detectar precocemente deficiência na acuidade visual das crianças, uma vez que cerca de 85% do nosso relacionamento com o mundo exterior é realizado principalmente por meio da visão. De forma que os problemas oculares podem representar prejuízos para a aprendizagem e socialização das crianças. Você que é sócio aí da Unimed Andradas, eles estão fazendo aí uma ação muito bacana, muito legal. Nós já parabenizamos a Unimed nas entrevistas anteriores, vamos parabenizar novamente, porque eles estão colocando os oftalmologistas à disposição, parabenizando vocês também, né, que entraram aí nessa ação. E crianças de 4 a 7 anos, né, que são beneficiários aí da Unimed, não vão ser cobradas essas consultas, mas é muito importante que os pais fiquem atentos, alertos. A Unimed com certeza vai estar mandando uma correspondência dessa para você, que é associado da Unimed. Não deixa passar, não. A visão do seu filho comprometido agora pode comprometê-lo para o resto da vida, né? Doutor Wilson, nós tivemos aí o prazer de receber aqui na Web TV Andradas hoje o doutor Wilson Roberto Campos Filho, médico formado na Universidade de São Francisco, né? E filho da terra. Com certeza. Estamos tendo esse prazer, esse orgulho de recebê-lo aqui dentro da Web TV. Doutora, eu gostaria que fosse a primeira de muitas entrevistas, deixar o espaço aberto quando tiver um assunto que você acha que é interessante, quer vir trazer aqui para a população, o espaço sempre aberto para que a gente possa estar levando matérias importantes para toda a população, né? Obrigado, Rosângela. Agradeço muito o espaço. Queria parabenizar tanto o Jornal Andradas Hoje quanto a Unimed pela ação. Muito importante a prevenção relacionada à parte ocular. As patologias oculares, sempre que pegas no início, a gente consegue ter uma boa evolução, a gente consegue dar um bom tratamento e uma boa qualidade de visão para a criança ao longo da vida. Não só para a criança, como na fase da adolescência e na fase adulta da vida também. Como falou, sou daqui de Andradas, voltei agora em 2020, fiquei muito feliz pela oportunidade de ter voltado, gosto muito daqui, minha família é daqui, tenho muitos amigos aqui e gostaria de agradecer. Muito obrigado. Para maiores esclarecimentos, o consultório está sempre de portas abertas. Deixa um telefone para contato, você tem aí? Tenho sim, 3731-7470, a gente está sempre à disposição, atendo na Clínica Coffee. E próximo da Santa Casa, próximo do asilo até. Isso. Muito obrigado e até a próxima. Doutor, nós que agradecemos aí a sua presença e a gente espera tê-lo de volta aqui. E para nós, né, que somos aqui, eu sou Poços Caldense, mas eu sou andradense de coração, e para nós é um prazer saber que um filho da terra saiu, se formou e voltou para prestar os seus serviços profissionais aqui na terra. Isso é muito legal, né? Enquanto muitos saem, ele voltou e está aqui para prestar esse trabalho tão nobre que é oftalmologista e cuidar aí das crianças de 4 a 7 anos, exclusivamente dessa campanha nós estamos falando, que é a ação preventiva de oftalmologia na infância, promovido aí pela Unimed Andradas. É isso aí, pessoal. Foi mais um bate-papo gostoso. Nós tivemos com o Dr. Wilson Roberto Campos Filho. Agradecemos vocês que ficaram até agora com a gente. Se tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a gente no 3731-3637. Mandar para nós no WhatsApp que nós encaminhamos para o Dr. Wilson, ou vocês podem fazer aí nos comentários e a gente encaminha para que ele também responda. É isso aí. Obrigada por você ter ficado com a gente até agora e a gente volta com uma próxima entrevista gostosa como essa aí,
se Ele, Deus, assim nos permitir. Até lá.